Hoje a gente está trazendo um convidado que eu sou suspeito para falar porque eu admiro ele demais como pessoa, ser humano, pai de santo, é um cara amigo. Não, ele é 100% maravilhoso, gente. Pai Kelvin é um cara que me ensinou muita coisa, ainda me ensina e eu aprendo muito com ele. E eu acho que essa live hoje vai ser maravilhosa. Manda um beijo aí, pessoal, pai. Muito boa noite a todos vocês. Axé, saudações. Bom, depois de tudo isso que o pai Gustavo falou aí, a gente fica até meio sem palavras, né? Sem ter como retribuir. O que eu posso dizer para todos vocês aí que o pai Gustavo também me ensinou, me ensina e tenho certeza que vai continuar me ensinando também bastante coisa. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, né, do pai Gustavo aí e do Luz Dourada para participar com vocês. Boa noite a todo mundo. Gente, essa live vai ser maravilhosa. Pode mandar perguntas sobre qualquer assunto, que também nós vamos responder algumas coisas legais também hoje, tá, gente? Eu acho bacana a gente começar primeiro apresentando um pouquinho o Pai Kelvin, ele contando um pouco, eu acho muito bacana ele contar um pouco da história dele, como ele começou na Umbanda, que é uma história muito bacana, uma história bonita, e eu acho que vale a pena a gente falar aqui, porque tem muito conhecimento, tem muita coisa legal. Minha vez? Vamos Pai, lá. quanto tempo, pai, que você está na religião? Vamos lá, pai Gustavo. Para o pessoal me conhecer um pouco mais, eu estou na religião, farão 12 anos esse ano agora, de 2020, né? Eu ainda sou iniciante, né, digamos assim, estou engatinhando na Umbanda, muito embora a gente tenha bastante responsabilidade, né, de estar à frente de um terreiro, não é uma responsabilidade fácil, né? Mas a gente leva tudo isso com muito amor, né? Então, são 12 anos desde que eu conheci a Umbanda, foi amor à primeira vista, e eu tenho certeza que serão muitos mais pela frente. Pai, o senhor tem o terreiro, né, Lusa, que eu acho bem bacana a gente falar sobre o seu terreiro, que é um terreiro muito bacana. Eu acho que seria bacana o senhor falar onde ele fica. Eu sei que agora, por conta do corona, a gente não está mais fazendo atendimento, né? Infelizmente, mas tenho certeza que quando voltar, eu acho que seria muito bom se todos, né, que pudessem ir, seria muito legal, porque vai receber um axé único e especial, pai. Bom, vamos lá. A gente começou Eu vou falar até um pouquinho aqui, pai, do começo do terreiro, pode ser? Pode, com certeza. Então vamos lá. A gente começou o Lusa, né? Como talvez 80, 90% dos terreiros que tem por aí hoje, que foi na garagem. Foi numa garagem, foi de uma maneira bastante humilde, foi uma maneira bastante simples, né? Mas que a gente, pouco a pouco, com muito esforço, com muita fé, né? Com muita ajuda também, é válido a gente falar isso, né? A gente não consegue obter nada do nada. A gente teve bastante ajuda, tá? Bastante ajuda moral, bastante ajuda psicológica, espiritual, uma ajuda material, inclusive, né? Para que a gente pudesse erguer o Luz. E ele começou no fundo de um quintal, também fizemos as primeiras giras lá, e a partir daí o Lusa tomou uma dimensão um pouco maior. A gente precisa do compromisso, na verdade, né, das pessoas, né? Para que a gente possa tocar nossa religião. Quando eu falo compromisso, gente, não se atenham ao fator financeiro, tá bom? Quando eu falo compromisso, é ter alguém com você lá que vai te ajudar a pintar a parede do terreiro, é a pessoa que vai te ajudar a passar o pano, a pessoa que vai te ajudar a administrar e fazer a manutenção do terreiro, fisicamente falando, né? E espiritualmente também. Então a gente teve todo esse apoio, a gente montou o primeiro Luzinha, a gente chama de Luzinha hoje, né? A gente montou o primeiro Luzinha na Avenida Vila Ema, né, bem próximo da casa da mãe do pai Gustavo aí, do pai Marcelo também. Boa noite, um beijo, a bênção de todos eles. E o nosso Luzinha começou com 40 metros quadrados, né? Então nós éramos em 15 naquele momento, e bastante apertado, e etc e tal, com todas as nossas dificuldades e limitações naquele momento, mas a gente permaneceu lá durante 3 anos,
E depois a gente fez uma mudança, né, que foi no começo desse ano aqui, entre dezembro e janeiro, a gente conseguiu fazer a nossa mudança. A gente está num espaço um pouco maior, fica na Vila Formosa, na rua Luz Ercogan, tá, número 110B, na Vila Formosa. Depois eu vou deixar aí, se o pai Gustavo autorizar, o endereço, o meu Claro, contato, com certeza. para que a gente possa se comunicar. Também, se vocês quiserem seguir, né, alguma das rotinas que a gente tem no terreiro, a agenda de curso e das nossas giras, tem lá no Instagram também, @templolusa, né, eu vou deixar para vocês lá, para que vocês possam conhecer um pouco mais o trabalho da gente, tá certo? Cara, eu sou suspeito para falar, porque eu fui no Lusa 1, fui no Lusa 2, né? Eu chamo de Lusa 1, Lusa 2, que eu fui no Lusa da Vila Ema, depois eu fui no Lusa da Vila Formosa. É um terreiro que sempre me cativou, é um terreiro que ele é super do bem, né? Então, assim, isso é uma dos requisitos que eu acredito que é a melhor coisa que nós podemos ter em um terreiro, que é ajudar as pessoas, né? Ter respeito, carinho, responsabilidade perante as pessoas, né? Por que responsabilidade perante as pessoas? Porque quando a gente abre as nossas portas para atender as pessoas e ajudar elas a solucionar os seus problemas, meio que nós também somos responsáveis pelas escolhas e pelas decisões corretas que aquela pessoa deve ser. Então, é muito complicado você ser conselheiro, né? É muito complicado você aconselhar, porque é uma responsabilidade muito grande. E uma pergunta, pai, como foi a sua transição entre o médium, Kelvin, né, e o pai Kelvin? Como foi essa transição e o que o senhor sentiu de mais impactante? Então vamos lá. Eu costumo contar essa pequena parte da minha vida aí, lá no terreiro, para os filhos do Lusa, como acontece também com a maioria das pessoas, né? Primeiro eu vou desmistificar uma coisa aqui que talvez muita gente faça de maneira, às vezes até por desconhecimento errada, né? Mas um sacerdote, um dirigente, uma dirigente, um pai de santo, uma mãe de santo, gente, são seres humanos, são falhos, têm as suas limitações, tá certo? São pessoas como você que está assistindo a gente agora. A gente só tem uma responsabilidade, talvez, com o plano espiritual diferenciado das dos demais. É só isso, né? Então, o meu processo entre me conhecer como médium, né, sair da assistência, conhecer a Umbanda, ele foi basicamente como de todo mundo, né? Que trabalha hoje, né, na religião de Umbanda. Então, quando eu conheci a Umbanda, eu fui levado por amigos, né, num terreiro, que inclusive ele existe até hoje, esse terreiro, tá? Ele está localizado na Vila Prudente. Comecei lá e, assim, na verdade, pai, eu vou contar uma historinha um pouquinho antes, tá bom? Da minha Claro, ligação com com a religião, certeza. pode ser? Então vamos lá. Quando eu tinha aproximadamente meus 17, 16 anos, eu fazia ensino médio e eu trabalhava no Tatuapé e eu ia a pé para a escola. E eu passava a noite na frente de uma igreja. Né? Eu estou contando isso para mostrar a minha ligação com a religiosidade, né? Não nasci num berço totalmente religioso, né? Meus pais, eles não eram fervorosos, religiosos, nem nada. Mas nasci num berço Sechonoye, por conta da minha avó, e com 15 anos eu decidi buscar uma outra vertente, a qual eu não sabia qual era, né? Só sabia que, para mim, naquele momento, não era o que eu precisava. Então, como eu estava falando, eu passava na frente dessa igreja todo dia antes de estudar. E eu li um cartaz na porta da igreja que dizia assim: quarta-feiras, homens que rezam. Aí eu falei, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Faltei um dia na escola, à noite, para ir lá conhecer a igreja. Aí sentei no último banco da igreja e lá na frente tinha bastante senhores, né? Eram só homens que estavam naquele dia, bastante senhores com a faixa etária de 99 anos, 98. E eles rezavam o rosário, faziam o Pai Nosso, etc. e tal, e eu acompanhava. De alguma forma, né, um garoto ainda de 16 anos, aquilo me fazia bem, né? Então, eu permanecia lá. Chegava no final também da reza, a gente comia, tinha uns bolinhos, algumas coisas, eu permanecia lá, ficava feliz e ia embora para casa.
passou a ser um hábito, né? Eu fiquei lá 2 semanas, 3 semanas. Na quarta semana, um senhor lá da frente falou assim: vem cá, eu tô vendo que você está vindo aqui todas as quartas-feiras, senta aqui perto da gente, né? Vem rezar com a gente aqui. E eu aceitei o convite e tornei a rezar com eles lá. Passados exatos 1 mês e meio, eu estava sentado no primeiro banco da igreja, com o microfone na mão, puxando Pai Nosso e Ave Maria, para 20, 30 senhores de idade lá. Então, a minha ligação com a religião sempre foi muito próxima, né? Eu sempre fui uma... fé, né? Exatamente, a minha fé sempre foi muito forte. E a partir dali, eu conheci no meu trabalho alguns amigos que frequentavam um espaço que existia ali no metrô Carrão, que era mais ou menos um curandeirismo, era um kardecismo, uma mesa branca, e era uma senhora só que atendia, né? Uma senhora que não falava direito português, ela era meio espanhola, e era uma coisa sinistra para mim, né, naquele momento, né? Que eu tinha 18 anos de idade, e eu não tinha vivência nenhuma, né, espiritualista até então. E aí, eu cheguei num sábado, numa casinha muito humilde, e assim, eu entrei na fila, né? E eu fui o primeiro a sentar no cantinho da porta. E aí, 2, 3 pessoas que ajudavam essa senhora aí disseram assim: gente, eu vou pedir para que vocês façam silêncio agora, que a senhora fulana de tal vai começar os trabalhos. E aqui eu já fiquei gelado de medo, né? Que eu não sabia o que ia acontecer. Então, a senhorinha incorporou um espírito, né? Um mentor dela, e começou a falar algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, etc. e tal. Em dado momento, um dos trabalhadores da casa falou assim: gente, se alguém sentir uma dor de cabeça, tontura, qualquer coisa que seja, por favor, levantem a mão que a gente vai até você. E eu estava sentado lá de uma senhora, e a senhora estava encostada em mim, porque era tão apertadinho lá na garagem que não tinha muito espaço. Então, quando o rapaz colocou a mão no ombro dela, assim, que ela disse que estava passando mal, ela deu um tranco assim na mesa, na cadeira lá do meu lado, e começou a falar grosso, ou seja, né, hoje eu sei que ela foi obsediada ali, etc e tal. Mas imagina, 18 anos, não conhecia nada, e a senhora do meu lado ali, oh meu Deus do céu, eu quero ir, pensando comigo, né? Eu quero ir embora, não sei o que está acontecendo. Resumindo, acabou essa tortura para mim naquele momento, passou uns 40 minutos, eu todo suado, chegou a senhorinha, ela desceu do palanque, né? Era ela agora, né? Ela chegou, pegou na minha mão e falou assim: meu filho, boa tarde, que bom que você veio aqui. Um passarinho me contou que você é filho de São Jorge, você é filho do Santo Guerreiro. E eu, né, nem sabia de nada disso. Eu, obviamente conhecia São Jorge, etc., a história, tudo, mas não imaginei de onde ela tinha tirado aquilo. E depois ela falou assim: eu tenho mais outra coisa. Você nasceu no dia de Tiradentes. E eu realmente nasci em 21 de abril, né? Comemorei meu aniversário há 1 semana e meia atrás. E aquilo me deixou meio que assustado, como curioso e etc. E eu fiquei bastante comovido com aquela situação, né? E ela pegou e falou assim: mas fica tranquilo, que isso aqui que você tá vendo não é para você. E eu pensei comigo: graças a Deus que não é para mim, porque eu não tava aguentando ficar sentado ali mais, né? Aí ela falou assim: vai ter uma sessão daqui meia hora, que vai começar, que ela é um pouco mais pesada, um pouco mais pegada. Essa é a sua. Aí, ou seja, eu fui embora e nunca mais voltei lá. Depois, estudando, lendo, conheci a Umbanda, fui levado por amigos, e a minha transição como médium, ela foi uma lembrança muito gostosa que eu tenho, porque, como a maioria de vocês, eu comecei sentado como assistido, tomando passe, agradecendo, batendo cabeça no congá, e conversando com os guias, né? E eu ficava curioso, porque parecia que eu ia numa aula. Cada gira que eu ia lá, virava uma aula para mim. Porque eu chegava lá e eu queria saber de onde veio aquele boiadeiro, qual era o nome dele, o que ele usava, a cor que ele gostava, a cor da vela, o que ele comia, tudo, sabe? Parecia das coisas, né? Parecia o slogan do Fantástico, né? Onde vivem, o que comem, e etc. E foi assim com todos os guias. Até o momento que a gente começa a tremer, a perna começa a dobrar, a cabeça começa a doer, o coração começa a bater mais forte. E como todo mundo aí, várias vezes eu passei, não digo passar mal, né? Mas fiquei com tontura, dor de cabeça,
taquicardia durante o terreiro, aí quando a tabaque comia solto, aí que o negócio vinha mais com força. Então, como todo mundo, a gente faz uma transição e essa lembrança é muito gostosa. É engraçado porque antigamente ouvia-se muito em falar em doutrinar o guia, né? Em disciplinar o guia espiritual. E, obviamente, que com toda certeza, quem precisa ser doutrinado, quem precisa ser disciplinado somos nós, né? É. A gente, enquanto não tem esse contato com o espiritual, a gente precisa aprender a lidar com essas energias maravilhosas, a gente precisa respeitar e precisa aprender a lidar com tudo isso aí. Foi assim, essa pequena história comprida que eu contei aí, mas foi assim. E eu tenho muitas histórias também, porque eu nasci no terreiro, né, pai? Então é uma coisa muito louca para mim, porque para mim é tudo, eu acho tudo muito fascinante. Eu tenho também uma fé muito forte. Então, assim, eu já fui muito em igreja com a minha avó, ou às vezes com meu tio, e eu acho muito bonito a fé, eu acho muito bonito o crer, o acreditar, eu acho isso a esperança, né? Eu acho isso algo realmente comovente, né? E eu sempre amei todas as religiões. Eu acho que a religião, o que ela propõe de fato, que é realmente a melhora do ser humano, isso eu acho muito bonito, porque as religiões, para mim, ela é isso, é a melhora do ser humano, é você se tornar um ser humano melhor para você e para a sociedade, né? E as primeiras é uma das coisas muito loucas, porque para mim, as minhas primeiras lembranças como pessoa, né, as primeiras lembranças que eu tenho de vida, elas sempre estão misturadas e vinculadas ao religioso, né? Então, assim, eu lembro que com 7, 8 anos eu incorporei um preto velho, né? Com 8 anos eu também aprendi a tocar tabaque, né? Então eu tocava tabaco, aprendi a tocar com 8 anos. Isso é uma coisa muito louca, né? De você se pensar, né? E com 12 anos eu já assumi a curimba aqui da casa, né? E no começo minha mãe e meu pai, né? Porque seu Tiriri que falou, né? Seu Tiriri falou, não, você com 12 anos você vai assumir a curimba da casa. E aí a minha mãe e meu pai falou pro seu Tiriri, não, não pode, né? Assim como uma criança, né? Pode conduzir uma gira, como uma criança tem essa responsabilidade, né? E seu Tiriri sempre falou, né? Ele não é uma criança, né? Ele realmente tem uma ancestralidade muito maior, né? E foi engraçado, porque a mesma coisa do pai Rubens também, que eu fiquei, até hoje eu tenho um ponto de interrogação na minha cabeça, né? Porque eu fiz magia sagrada, né? Com o pai Rubens, tudo, e eu lembro que eu fiz a magia do fogo. E aí, quando eu estava para entrar na magia, que eu fiz a minha carteirinha, que eu tenho até minha carteirinha hoje, eu acho que eu tinha 10 ou 12 anos na época. Eu tenho até a minha carteirinha guardada. Eu tenho a minha também. Do colégio de magia. E eu lembro que eu fui entrar na magia, o pai Rubens olhou para minha mãe, olhou para mim e falou assim: ele não precisa fazer magia. Aí eu falei, pai, mas eu quero fazer, né? Falei pro Rubens, eu quero fazer a magia, tudo. Ele falou, não, ele já é iniciado em todas as magias, ele já traz na ancestralidade, não tem por que ele se iniciar na magia, ele já tem todos, né? E aí até hoje eu fico assim, né, me perguntando, caramba, né, cara, a gente tem uma ancestralidade tão bonita que vai muito mais além do que nós mostramos por fora. Porque eu vou falar uma coisa, pai. Eu sou um cara de família, por parte de pai, alemã e russa, né? Sou brancão, grande pra caramba, e não tenho nem um pouco cara de pai de santo, né? E o senhor que é japonês, né? O senhor que é um japonês de pele morena, eu e você, eu vou falar uma coisa, nós somos excluídos dessa, se a gente for pensar fisicamente, né? Mas, ninguém dá nada, né? Mas fisicamente eu no começo, pai, eu sempre me senti eu sempre tive muito preconceito comigo. Em qual sentido? De eu não achar que eu era capaz de falar sobre uma cultura negra, de uma cultura africana, sendo que eu não tenho pele negra. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu me sentia preconceituoso comigo mesmo. Até que um dia, eu conversando com a minha avó, por parte de mãe, que tem ancestralidade africana e índia, ela falou que a bisavó dela, o bisavô era escravo índio, né? Então ela falou para mim,
corre na sua veia sangue de índio e de negro. Aí já deu uma felicidade, né? Falei, opa, tô um pouquinho dentro da parada, né? Então, dá uma tranquilizada, né, pai? Inclusive o senhor também, né, com a sua mãe, né, pai? É verdade. A minha mãe, ela é pernambucana, né, minha mãe é nordestina, e a minha mãe talvez seja a médium que falta mais eu conhecer a mediunidade dela. Né? Minha mãe, ela desde muito cedo, ela é muito sensitiva, né, com as alterações de vibrações, energia e etc. Né? Então, talvez até por isso que ela tenha deixado de lado o lado mediúnico dela. Né? Minha mãe, ela não frequenta, algumas poucas vezes ela vai lá até o Lusa, mas ela é uma médium bastante sensitiva. O senhor estava falando, pai, de ancestralidade, com relação a gente colocar algumas barreiras, né, por conta da nossa cultura, por conta das nossas crenças, por conta de onde a gente veio, o nosso berço, né, maternal e paternal aí. Eu acho assim, eu tinha um pensamento comigo mesmo também de que, poxa, como é que eu vou professar, como é que eu vou estar à frente de um trabalho espiritual no terreiro japonês, É. que não tem ninguém na família que tenha, onde eu tenha herdado esse trono, e como é que eu vou fazer, né? E aí, entre a gente, né, todos nós somos médiums, né, pai? E é Uhum. lógico que em graus diferentes, em habilidades diferentes, em categorias diferentes, se é que assim eu posso dizer, né? Eu Mas, concordo. Desculpa te interromper, pai, mas falando imagina, sobre mediunidade, eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que mediunidade é uma coisa que está além da nossa compreensão. Eu acredito nisso. Porque a gente não tem capacidade de medir e classificar a mediunidade. Né? Eu acredito que a mediunidade ela não é uma matemática exata que um mais um é dois. A mediunidade não é assim. Ela não tem classificação, ela não tem berço, a mediunidade não tem ancestralidade, né? Nesse sentido que nós somos exemplo disso, né? Nós temos uma mediunidade, mas temos cores diferentes, vamos dizer assim, sim, né? E, é uma coisa que eu acho que a gente não deve classificar coisas que nós não conhecemos, né? E que está além da nossa compreensão, porque tem mediunidade que eu já vivi, que eu já presenciei de médiums que alterava a realidade física. É uma sim. coisa absoluta que você fala, cara, como isso é possível, né? O médium que pegava e fazia, né, na Umbanda antiga, na Umbanda raiz, era pólvora na mão, queimar Fundando charuto na mão, ele ficava com a vela derretia na mão, parecia um brasa no pé, brasa. É umas coisas muito, muito no começo, né, assustadora, mas depois você entende que a sim. mediunidade realmente é algo que está além da nossa compreensão, né? E realmente é algo muito complexo e que eu penso desta forma, né? Não sei se é correto, não sei se realmente é a verdade absoluta, mas é como eu acredito, que cada um tem a sua mediunidade, que cada um tem a sua forma de cultuar e de louvar o sagrado, e que todas estão corretas desde que o seu objetivo final e sua intenção final seja boa. Tá certo, pai. Até porque a gente estava falando de ancestralidade, às vezes, para a gente entender, né, e despertar para essa ancestralidade, a espiritualidade em si, ela é tão perfeita que a gente acaba despertando para a realidade da nossa mediunidade à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente passa por determinadas situações na vida, à medida que a gente cai, que dobra o joelho, que se esforça, que, que leva na cara e vai continuar caminhando. Então, eu acho que à medida onde a nossa fé ela é provada, onde a nossa força de vontade, o nosso esforço, a nossa caminhada, né, à medida que a gente vai vivendo e aprendendo, experienciando as coisas da vida, eu acho que a ancestralidade se faz presente, né? Por que eu falo isso? Porque eu sou a minha mediunidade, obviamente que além daquela que a gente manifesta nos nossos terreiros, pai, eu tenho uma sensibilidade e eu escuto, tá? Eu não vejo, mas eu escuto bastante. Então, às vezes eu até me pergunto se é eu que estou falando,
se eu não estou repetindo alguma coisa que eu estou ouvindo, né? É uma coisa meio louca, mas você vai entender o porquê que eu estou falando isso. À medida que a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade, amadurecendo, né, espiritualmente, essa é a palavra. À medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente passa a desbloquear alguns canais mediúnicos, algumas energias as quais a gente deixava a nossa vida imune, a gente passa a receber essas vibrações. Então, eu tenho seu Zé como meu mentor espiritual, meu amigo, meu padrinho, meu companheiro, e ele fala muito comigo, muito desde sempre. Né? Até quando eu não conhecia essa linha tênue que é a espiritualidade com o ser humano, ainda assim eu ouvia. Então a gente passa a descobrir, desbloquear a nossa ancestralidade, eu acho que à medida que as coisas vão acontecendo. Pai, vou só responder 2 perguntinhas que me fizeram aqui no começo, tá bom, pai? Pode ser? A primeira aqui que eu vi se alguém da minha família ajuda no terreiro. Tá? Acho que foi da Priscila. Ajuda, sim. A minha esposa me ajuda no terreiro, ela é meu braço direito, é a pessoa que é pau para toda a obra, né? Eu trouxe ela para dentro do terreiro, apresentei a Umbanda de uma maneira muito maior do que a qual ela já conhecia, mas é meu braço direito dentro do terreiro. Então, alguém da minha família ajuda sim, é minha esposa que ajuda. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu acho que não. É isso, pai. Pode voltar aí, senhor. Vamos, não, sem problema. Qualquer pergunta que tiver, a gente vai colocando também. Pai, como é que tá se virando com o corona no terreiro? Como é que tá indo, pai? O terreiro, as coisas, os médios, como é que o senhor tem feito por conta do corona? Tá. Bom, antes de tudo, né, a gente, como na posição, né, de dirigente à frente do terreiro, a gente tem que ter 2 palavrinhas na ponta da língua, né? Eu acho que quem dos meus filhos estão assistindo essa live aqui, elas já devem ter mentalizado qual é as 2 palavrinhas que eu uso bastante no terreiro, que é bom senso. Né? Então, a gente tem o nosso bom senso sempre à disposição. Então, pensando no bem comum, no bem de todos, a gente cancelou, né? Óbvio que temporariamente as atividades do terreiro, desde quando a quarentena ela foi imposta, né? Desde quando o governo municipal e estadual colocou essa interposição aí dos terreiros funcionarem, aliás, de tudo funcionar, a gente não tem tido as giras. Então, o que a gente tem feito? Obviamente que para preservar os assistidos, para preservar a corrente, para preservar a nossa família, para preservar tudo que diz respeito à comunicação que a gente tem no terreiro, a gente, como eu falei, cancelou temporariamente as nossas giras. No entanto, eu estou indo no terreiro sempre. Vou no terreiro fazer manutenção, vou limpar, vou reativar as firmezas, vou alimentar os assentamentos. A gente não para, né? A nossa vida de terreiro é muito ativa, né? Muito embora eu tenha meu trabalho fora, né? Muito embora eu vá no terreiro em alguns momentos específicos da semana, a gente está sempre na ativa. Por mais que a gente esteja na quarentena, a gente está sempre lá fazendo os nossos trabalhos dentro do terreiro. Então, para poder a gente fazer um rodízio também das pessoas, a gente sente saudade do terreiro, né? A gente sente saudade da gira, da tabaque, do cheiro da defumação, do ponto cantado. A gente sente saudade de um abraço do preto velho, do puxão de orelha do Exu, de uma palavra do caboclo. A gente sente saudade. Então, até por isso, a gente está fazendo um rodízio, né? Então, às vezes que eu vou lá, eu chamo 1, 2, 3 médios para ajudar a continuar fazendo as firmezas do terreiro, a continuar alimentando os nossos assentamentos. Então, isso minimiza um pouco, né? Essa nossa saudade do terreiro. Mas eu estou fazendo algumas lives, assim que eu tenho tempo, assim que eu posso, a gente faz algumas lives, a gente se inteira de alguns assuntos, né? Eu disponibilizei alguns livros para ajudar o pessoal da casa, que às vezes, né, para manter a mesma frequência vibracional espiritual que todo mundo, eu divulgo os livros, a gente vai lendo, a gente vai estudando. Inclusive, a gente está acompanhando o curso da mãe, do Portal de Luz para o Baluaê, pelo grupo do Facebook, é importante falar isso. Né? A Umbanda não para, né? Não. A gente pode parar fisicamente, mas a Umbanda não para. A espiritualidade não para. É verdade.
Pai, tem 2 perguntas aqui, ó. Vamos lá? Só mandar um beijo para as pessoas aqui, aí você responde, pai. Claro. Beijo, mãe Márcia, de Oxum, sua bênção, minha mãe. Ivan, um beijo. Tio João, amo o senhor. Beijo, tio. Pode falar, pai, manda lá. Vamos lá. Acho que a mesma pergunta da Priscila é a mesma do pai Eduardo Bocuse. Sua bênção, pai. Um grande beijo pro senhor também. Como iniciou a ideia de criar um terreiro? Tá certo? Vamos lá. Eu nunca sonhei em criar um terreiro, em ter um terreiro, né? Nunca foi minha vontade. A gente nunca sonha com isso, né? Em ter essa responsabilidade. A gente Exatamente. nunca sonha, porque é aquilo que a gente falou, né, pai? Para mim foi muito pesado ser pai de santo, porque eu recebi esse grau com 18, 19 anos, um garoto, eu ainda sou um garoto, eu tenho 23 anos, sou um garoto ainda, né? O garoto mais sábio que eu conheço. Obrigado, pai. Um elogio muito bom para mim. Eu agradeço de coração, pai. Mas, assim, para mim foi muito pesado, porque foi realmente uma transição e foi realmente uma mudança de chave na minha vida muito grande. Quando eu era um médium e quando eu fui realmente um pai. Porque quando eu fui um pai, eu senti o peso de ser um exemplo, né? O peso de ser um exemplo é muito complicado, porque, assim, você é a referência das pessoas. As pessoas se espelham em você, né? E não adianta a gente falar das virtudes e falar das boas ações, mas não praticar elas, né? Não adianta a gente ser um palestrante sensacional, mas não colocar as boas práticas e esse conhecimento em prática, né? É uma das coisas que eu acredito, que de nada vale o conhecimento se você não coloca ele em prática, né? É uma das coisas que eu acredito e foi muito impactante para mim. Mas eu tenho certeza que para o senhor também abrir o terreiro foi complicado, né, pai? Foi bastante complicado porque a gente custa acreditar, né, que tem essa responsabilidade. Na verdade, a gente fica igual criança, né? Ou seja, o pai fala, você ouve, mas continua fazendo. O pai fala a segunda vez, você ouve de novo e continua fazendo. Na terceira ele explode, fala, ô queridão, vamos fazer o negócio certo. Então a gente custa a enxergar os sinais, né, a escutar o que a espiritualidade tem para dizer para a gente. Então, eu quando recebi essa responsabilidade assim, eu na verdade não acreditei. Não acreditei que essa fosse a minha missão, né, que essa fosse a minha responsabilidade espiritual. Não acreditei e continuei meus trabalhos. Eu trabalhava em uma outra casa nesse momento, né? E engraçado como é aquilo que eu falei para o senhor alguns minutos antes, né? À medida que a gente vai vivendo, que as situações se apresentam na vida da gente, a gente acaba rumando por caminhos onde a nossa ancestralidade nos leva, né? Então chegou em um momento que eu fiquei à frente de um terreiro onde eu trabalhava, onde eu era um médium de atendimento, né? E a partir daí a minha vida mudou, porque eu precisava interferir espiritualmente de maneira positiva em alguma coisa. Eu recebia a informação, faça dessa forma, faça desse jeito, pense desse jeito, né? E a partir do momento que isso foi acontecendo, eu fui criando, como é que eu vou dizer? Essa experiência foi tão bacana, porque foi muita informação que eu recebi de uma vez só do plano espiritual. Foi muito conhecimento que eu recebi do plano espiritual. E eu tinha que aprender a lidar com tudo isso, né? Então, eu custei realmente a entender que a minha missão era essa. E a partir do momento que eu comecei a dar um pouco mais de ouvido, um pouco mais de carinho e atenção para essa questão, tudo aquilo que precisava da atenção de um sacerdote, um dirigente, foi pegando forma e foi desenvolvendo. Então, nesse momento, eu tive uma conversa, né, com o Preto Velho, que chegou em mim, o meu Preto Velho, tá? Pai Joaquim de Angola, chegou em mim e falou: filho, você precisa começar a caminhar com seus pés. E eu não entendi bolhufas o que ele queria dizer com isso. Então, puxou minha orelha a primeira vez, a segunda, na terceira,
tinha que ficar claro o recado, né? Olha, você precisa abrir a sua casa de axé e começar a sua história. Então, a gente, como eu falei, a gente começou numa garagem, né? A impressão que dá é que a gente vê se vai dar certo, não é? Então, e por incrível que pareça, 100% das vezes dá. Então, a gente começa dessa forma e quando vai ver, o trabalho se desenvolve, o trabalho se desenrola. Pessoas que têm a vibração afim com a vibração e objetivo do terreiro, elas passam a comungar da sua opinião, da sua experiência espiritual, e você começa a tornar uma garagem o terreiro, você começa a tornar uma amizade, uma família, você começa a ter no seu ciclo de relacionamento, assim, dentro do terreiro, pessoas de extrema qualidade, assim, como seres humanos, né? Então, acho que o trabalho espiritual tem essa grande alegria de trazer pessoas que vão ajudar, que vão participar, que vão se colocar da melhor maneira para o plano espiritual se desenvolver e continuar caminhando, trilhar os caminhos, né, pai? Pai, eu concordo plenamente. E uma das coisas que eu queria até falar com o senhor, que o senhor citou, que eu acho muito bacana, é o puxão de orelha do guia, né? O puxão de orelha do guia. Cara, quantas vezes o meu Exu já não me entregou para minha mãe? Muitas vezes. Muitas vezes. E aí ele me entregava para minha mãe quando eu fazia besteira. Foi mais tá até suscitando aí, né? E aí eu ficava, caramba, cara, né? Aí a gente fica assim, meio olhando, né? E é uma das coisas que não tem hoje muito na Umbanda de hoje, né? Eu acho que existe muitas coisas que foram se moldando, mas é que eu acho, na minha opinião, que eu acho que tem que ser mantidas. Tem alguns costumes que tem que se manter. Como exemplo, o guia espiritual, porque a própria palavra determina o guia. É ele que vai nos guiar na nossa espiritualidade e na nossa vida. Essa é a função dele, é nos guiar. Só que assim, nós somos seres humanos e nós somos muito teimosos e muito cabeça dura, né? E aí, o que o guia faz? Ele fala uma vez, fala, olha, essa atitude não é boa, fala a segunda, na terceira ele entrega, entendeu? E quantas vezes eu já não vi Exu aqui na casa, qualquer guia preto velho, principalmente preto velho faz muito disso, e eu acho super válido, porque assim, gente, não é que o guia quer te expor, não é que o guia quer te prejudicar, não é que o guia quer pegar e colocar você num papel de vulnerável. Não, eu acredito que isso realmente é uma educação. Isso é educar. E o guia está nos educando, o guia está nos doutrinando, né? E nós temos, por isso que eu sempre falo para as pessoas, ouçam seus guias, aprenda a ouvir as suas intuições, né? Porque o senhor falou de mediunidade lá atrás, né? O meu forte, a minha mediunidade, onde ela realmente brilha, que eu assim posso dizer, é na intuição. Eu tenho uma intuição muito forte, né? Então, a intuição sempre me guiou e eu sempre apostei todas as minhas fichas nas intuições que eu tinha e sempre tive ótimos resultados, né? Então, é uma coisa muito bacana. Pai, mais uma pergunta aqui. Como o pai Kelvin conheceu o Templo da Luz Dourada? Vamos lá. Na verdade, o Templo da Luz Dourada, ele já existiu há muito tempo, né? Antes do pai Kelvin. Então, já ouvia falar, obviamente, do Templo da Luz Dourada. Conhecia a mãe Mônica, né? A Mameto, conhecia a mãe Mônica na verdade, a distância, né? A mãe Mônica já tinha os vídeos no YouTube, né? Tinha curso e já tinha feito as magias e etc e tal. Já tinha lido a respeito da mãe Mônica. E foi quando eu passei aí no terreiro, passei aí no Luz Dourada algumas vezes, e o que me encantou foi encontrar, foi enxergar na mãe Mônica, que obviamente naquele momento era a maior representante do Luz Dourada, foi ver um amor tão grande quando se falava dos orixás, quando se falava dos guias espirituais, quando se falava do respeito, né? Eu acho que é impossível, né? Todos vocês que estão me assistindo aí, é impossível você conversar, estar no mesmo ambiente que a mãe Mônica está, no momento que ela fala de orixás, no momento que ela fala de guia espiritual, e você não se arrepiar inteiro.
e você não se emocionar, e você não sentir o coração bater mais forte. Tamanho é o amor que ela consegue transpor ali nas palavras, nos gestos, nas atitudes, e aquilo me deixou bastante curioso a respeito de, como isso funciona? Como é que existe uma pessoa que tem essa fonte inesgotável de energia para passar dos orixás? Então, a partir daí, eu fui em algumas giras nos Dourada, e depois continuei tocando na minha casa. Tempos depois, minha casa não, perdão, continuei tendo meus trabalhos espirituais. Tempos depois, a mãe Mônica abriu a primeira turma de sacerdócio de Angola, junto com a mãe Fofa, né? A mãe Zuleide. E eu participei da turma, e a gente... Sabe aquela sensação de que quando você encontra uma pessoa que você parece que reencontrou nessa vida? Tipo um déjà vu de pessoa. Exatamente. Reencontrei na mãe Fofa e na mãe Mônica, duas mães que já foram minhas mães, entendeu? Dá para entender o que eu quero dizer? 100% a mãe fofa é assim para mim, ela é a minha mãe de santo, e para mim a mãe fofa, ela, desde o primeiro momento que eu fui lá tocar na casa dela, que eu tinha 12 anos, 13 anos, eu acho que fui tocar tabaco lá no terreiro dela também, parecia que eu estava tocando na minha casa, parecia que eu já tinha vivido esse momento. É verdade. E eu gosto das duas, assim, de graça. Né? Ama a mãe Fofa, ama a mãe Mônica, e a partir daí os nossos laços só se estreitaram. Então a mãe Mônica e o pai Marcelo foram convidados, inclusive o senhor também tinha sido convidado, mas não foi, na inauguração do Luzinha, mas obviamente o senhor também foi outras vezes, outras ocasiões, e esse laço só fortaleceu, né? Eu tenho realmente, como pessoas muito queridas, meu pai e minha mãe, e meus irmãos, pai Marcelo, mãe Mônica, pai Guilherme e pai Gustavo, sabe? Então, conhecer o Templo da Luz Dourada foi uma grande surpresa. Talvez tenha sido o divisor de águas do meu processo enquanto sacerdote, enquanto dirigente. Né? Foi um divisor de águas no sentido de aprendizado, no sentido de evolução espiritual, no sentido de maturidade como pessoa. Né? Eu acho que o Templo da Luz Dourada, na minha caminhada como dirigente espiritual, só fez somar as energias, as vibrações, e eu tenho aprendido e agradeço muito. Tenho uma gratidão eterna por todos vocês, por tudo aquilo que representa a Luz Dourada para mim. Pode ter certeza, pai, que esse sentimento é mútuo. O senhor, para mim, é referência. O senhor, para mim, realmente, eu vou falar uma coisa: é difícil achar pessoas boas nesse mundo como o senhor. É difícil achar pessoas como o senhor nesse mundo, porque esse mundo, eu fico triste, decepcionado com várias atitudes do ser humano, mas o senhor realmente vem nadando ao contrário desse mundo de caos, vem nadando ao contrário nesse mundo de ódio, nesse mundo de falta de respeito, nesse mundo de que não tem virtudes. Né? Eu vejo o senhor como um homem de virtudes, um homem visionário, um homem realmente de muito caráter e muita ética. E isso automaticamente reflete no seu terreiro, no Lusa. O Lusa, ele é uma casa que trabalha virtudes, é uma casa que trabalha o respeito, o carinho, o bem ao próximo, e isso tudo é graças ao Senhor, é graças a essa virtude que o Senhor carrega e tudo isso que o Senhor transmitiu para todas essas pessoas. Isso tudo, pai Gustavo, é porque eu tenho em quem me espelhar. Já dizia o seu Zé, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. E eu tenho muito em quem me espelhar, tenho muito em quem me espelhar dentro do Luz Dourada, eu tenho muito com quem aprender, né? Conhecimentos saudáveis, conhecimentos produtivos, conhecimentos positivos. Então, eu que agradeço todo o carinho, né? A recepção que eu tenho todas as vezes que eu ponho o pé lá no Dourada, toda vez que eu bato cabeça naquele congá. Então, eu agradeço muito. Para mim é uma satisfação muito grande tê-los no meu coração. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu notei o pai Kelvin, que realmente ele me chamou a atenção positivamente, foi na nossa festa de Iemanjá na praia. A gente fez a festa de Iemanjá lá na praia, e tava o mestre Pedro, todos os orgãs, eu toquei com o mestre Pedro, inclusive beijo mestre Pedro, tava a mãe Fofa, o pai Raul, a gente tinha unido os terreiros, né?
E aí ele chegou lá, a gente tinha posto o microfone, ele chegou de fininho perto de mim, que eu tava lá com os meninos, falou, posso puxar um ponto de Preto Velho? Eu falei, fica à vontade, né? E aí ele falou, eu queria tocar também. Eu falei, caramba, 2 em 1, esse é completo, hein? Aí falei, pode ir sim, vai lá, manda bala. E aí ele começou a tocar um ponto de Preto Velho, que foi um dos pontos de Preto Velho mais lindo que eu já ouvi na minha vida, me emocionou muito. E ver ele cantar lá no terreiro, no Luz, aí o coro, todos os filhos cantando, é algo realmente que faz o coração acelerar. Inclusive, aquele ponto de Oxalá que o senhor canta, eu até queria pedir para o senhor para a gente cantar junto no final agora, Vamos sim. para poder finalizar, né? Inclusive, só queria falar uma coisa, a gente vai marcar uma live, gente, com o pai Kelvin, com o pai Marcelo, com o pai Clério e comigo, nós todos falando sobre seu Zé Pilintra, porque eu tenho seu Boa. Zé, o pai Kelvin tem seu Zé, o pai Marcelo tem seu Zé, o pai Clério tem seu Zé. Eu 2 dias de live. Vai fazer uma live, nós 4, falando sobre Zé Pilintra, falando um pouquinho dessa divindade, desse guia espiritual. Que dia que vai ser isso aí? Que dia que vai ser? 2 dias de live. Vamos marcar para a gente fazer. Chamar Live do Seu Zé. Inclusive, depois a gente vai se programar e também vamos... vou até fazer essa promessa para vocês, para a gente voltar a fazer perguntas e respostas com o seu Zé. Acho que seria muito bacana. Depois a gente... Acho que a gente podia fazer aqui no terreiro. Podia sim fazer. Zé, tudo incorporado a gente vai fazer uma live. Inclusive, eu vou colocar uma live que vai ser a live perguntas e respostas com o seu Zé. E aí vai ter o Zé do pai Kelvin, o do pai Marcelo, do pai Clério. Não, amanhã não. Amanhã não, que isso, gente? Amanhã não. Vamos se programar, gente. Mas a gente vai se programar porque eu acho que as perguntas e respostas que as entidades dão é realmente extraordinária. E o programa do seu Zé, eu acho que, além de deixar saudade, eu acho que realmente a gente pode resgatar isso, que foi um marco na nossa vida, né? Ô, Érica, avisa o pai Walter aí, que ele gosta do seu Zé também. Gente, vamos se programar. Quem quiser aí participar da live do seu Zé, dá um oi aí, dá um grito aí. A gente vai se programar para que a gente consiga também uma estrutura mínima aqui para poder fazer uma live legal para vocês, porque precisa montar um cenário aqui. Mas... O microfone está aqui, hein, pai? Microfone já tem. Iluminação, microfone. Aí, eu acho que semana que vem já dá para fazer, mas a gente avisa vocês antes para todo mundo se programar, vai ser bem legal. Eu estou me despedindo, a mãe Mônica mandou um beijo hoje, o babá Gustavo está tomando conta da live. Pai Kelvin, muito obrigado por o senhor participar. Imagina, pai, é um grande prazer, sua bênção, muito obrigado pelo convite, sempre muito feliz. Pai, o senhor sabe que o senhor é muito querido aqui por nós, né, toda essa sua... humildade, por todo o seu carinho pela Umbanda, por toda essa retidão que o senhor tem em relação ao terreiro. Não é fácil conduzir um terreiro, a gente sabe. Verdade. Ainda mais o senhor que é novo, o Gustavo também. É muito difícil você manter um terreiro funcionando, né? Não é nem questão de pouca experiência, mas a questão da pouca idade mesmo, é muito complicado mesmo. Mas o senhor tem o apoio dos orixás, o senhor tem o apoio da Ellen, com certeza a gente também... Tudo aquilo que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar também. E não vejo a hora... Pai, sabe o senhor, pai, que esse amor, esse carinho, esse respeito, ele é recíproco, tá? Muito obrigado, só tenho a agradecer a todos vocês aí por me guiar, por ser um exemplo para mim. Muito obrigado. Axé, pai. Sua bênção, dá licença, o Gustavo vai encerrar. Olha, a gente também ia falar sobre um outro assunto, né, pai Kelvin, que a gente tinha se programado para falar, que é a questão da parte sua, da sua profissão, que eu acho que seria bem bacana, mas fica o convite, pai, para a gente fazer uma outra live, né? Claro. Um outro encontro, para a gente falar realmente sobre coronavírus, porque essa live a gente iria falar sobre corona, né? E acabamos falando sobre espiritualidade. Mas a gente deixa a espiritualidade nos guiar, né? Mas assim, pai, a gente marca uma outra live para falar sobre o corona, algumas experiências que o senhor tem para trocar para a gente, que eu acho que seria muito bacana. Algumas dicas, algumas orientações, que eu acho que seria bem legal. E eu acho que, para finalizar, é claro, o senhor quer passar mais algum recado, alguma palavra importante, alguma palavra de carinho para o pessoal? Pai, eu só quero agradecer, assim,
dizer para todo mundo que nós não somos religiosos não praticantes. A gente pratica a nossa espiritualidade, a gente pratica Umbanda, a gente faz magia o tempo todo. Desde o momento que a gente acorda, abre os olhos e agradece a Deus por mais uma manhã, por mais um dia se iniciar, até o momento que a gente chega em casa e agradece a Ogum, a Exu, por ter acompanhado o nosso caminho e ter protegido a nossa volta em casa. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas as quais buscam a palavra do terreiro, buscam um axé, buscam a fé, elas se espelham em energias e vibrações o tempo todo, né, para que elas possam continuar a vida, continuar nas dificuldades, continuar nos percalços. A gente, obviamente, não vive um momento ideal, né, no nosso país e talvez no mundo, posso arriscar a dizer assim, mas eu tenho visto as pessoas se espelharem bastante naquela frequência de positividade. É a gente positivar o nosso pensamento, é a gente cuidar do nosso ori, é a gente pensar o bem, fazer o bem e agir da maneira correta. Eu acho que esse é o primeiro remédio para tudo isso. E eu tenho visto bastante gente aí se fortalecendo, tenho visto bastante gente cuidando dos seus pensamentos, do seu ori, das suas atitudes, e eu acho que a primeira mudança dentro de tudo que acontece, ela acontece dentro da gente, né? É de dentro para fora. E eu sou feliz porque eu tenho visto as pessoas, pelo menos os umbandistas, as pessoas as quais têm o Lusa, tem o Luz Dourada como exemplo, se dando muito bem nesse ponto e conseguindo conduzir a sua vida e amparando aqueles que estão à sua volta. Eu acho muito importante. Mãe, um beijo para a senhora, mãe, sua bênção. Nossa mãe apareceu, o pai Kelvin falou um pouquinho sobre a mãe e é aquilo, né, pai? Reforçando o que o senhor falou, a mãe, minha mãe, a nossa mãe, né? Ela realmente é insuperável. Vai ser um desafio da minha vida tentar conseguir chegar aos pés dela, porque realmente ela é um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, é um exemplo de pessoa, de ser humano, e principalmente aquilo que o senhor falou, o amor dela para os orixás, ele é incondicional e realmente ele nos, como é que fala? Ativa. Parece que quando ela fala sobre o orixá, parece que ativa uma chave no nosso coração, parece que realmente nos encanta e faz a gente olhar totalmente diferente para os orixás e para a vida, né? Verdade. Meu Deus do céu, eu não tenho nem o que falar agora, eu fiquei sem palavras. E olha que é difícil eu ficar sem palavras. É assim, ó, eu vou dizer para você, pai Kelvin, que eu te amo muito, que nós nos reencontramos naquele dia. É isso. E assim, eu sou uma mãe muito feliz, porque você é fruto do meu fruto. E é um fruto lindo de ver. A sua casa, a sua família. Aquele dia que a gente se reúne. Quando a gente se reúne, que é raríssimas vezes, mas quando a gente pode se reunir, é uma festa, é um encontro. Gente, a gente não quer, pelo amor de Deus, que o pai Kelvin, ele é um homem de muita responsabilidade, ele é um homem que realmente tem muita dedicação, e um terreiro, gente, ele precisa e exige do dirigente muita dedicação. Até agora com o corona, gente, a gente não parou, né? O corona não para a espiritualidade, e a gente tem que estar no terreiro. Estamos mais ativos do que nunca. É assim, deixa eu terminar a live e dizer assim... Olha lá em cima, pai Kelvin. Terminar, dizer assim, nós somos uma família, nós vamos agora, preste atenção que eu vou dizer para vocês, a positividade, a coisa boa que está acontecendo, a superação, a união, o bem, as pessoas boas estão aparecendo, elas estavam todas não dava para ver, mas as boas ações estão sendo mostradas. Vamos mostrar coisa boa, vamos fazer o bem, vamos continuar, porque nós, devotos de orixá e filhos, somos pessoas que temos as virtudes a nos melhorar e vamos nos unir, porque não é só
É assim, gente, eu tenho visto muita notícia boa. Para de ver notícia ruim. Para de ver negatividade. Para de ver sensacionalismo. Vamos ver as coisas boas acontecendo. Vamos ver os trabalhos sendo feitos. Vamos ver a espiritualidade atuante. Os guias trabalhando mais do que nunca. O orixá na coroa do filho mais do que nunca. Lá, faz o bem. Pensa o bem, dorme vendo coisa boa, acorda agradecendo e coisa boa, porque certeza do dia da manhã a gente nunca teve. Vamos fazer o agora. Eu quero, de fato, dizer para vocês que estão nos vendo nesse exato momento que vale a pena ser bom. É isso, tá? Um beijo grande, obrigada, axé. E vocês terminem a live do dia de hoje. Axé. Olha, como a gente não tem atabaque, Pai, que eu vou tocar na mesa, tá bom? Vamos tocar na mesa no Ijexá. Eu vou puxar o ponto, porque já que eu falei do ponto, né? Eu vou puxar o ponto, que é um ponto que, depois que eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi ele a primeira vez no seu terreiro. Depois eu fui lá, Pai Kelvin, manda o ponto para mim. Eu já decorei, já estamos aqui, né? Então, vamos lá, vamos cantar para Oxalá, né, Pai? Vamos sim. Pode ir lá, pode puxar. Debaixo do seu alá, misericordioso, Papá me dê poder, me guarda com seu alá, e guarda poder, me guarda com seu alá, e guarda poder, Babá é Senhor. É o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, a chuva que molha a terra. Cajado e opa chororô, babá me estenda a mão, alivia a minha dor, enquanto pila perdão, vai o cortejo tocando o seu Ijexá. A sombra de ser uma hora a cantar. Orunhê, alá, alá, orunhê, alá, alá, orunhê, alá, alá, orunhê, alá. A senhora é profissional, vou falar uma coisa, não chego nesse nível. Mas eu vou tentar um dia, mas o senhor canta muito bem, não tem como, parece um sabiá. Eu fico voando aqui com a minha voz, aqui é horrível, cara. Mas tudo bem. Gente, olha, pai, esse ponto mexeu com o meu coração. É que assim, a gente cantou aqui, mas é que no terreiro do pai, no Lusa, esse ponto, gente, ele, abrindo uma gira, realmente faz seu coração pilhar. O seu coração, ele acelera, a energia de Oxalá entra dentro do seu coração, é emocionante, é emocionante. E assim, gente, a gente vai fazer uma outra live, vamos fazer uma live do seu Zé, vamos fazer uma live com o pai falando sobre a parte do corona, né? Mas assim, só tenho a agradecer ao senhor, amo o senhor de coração, o senhor realmente faz parte da minha família, pai, pode ter certeza disso. Pai, obrigado pelo convite. É engraçado que a gente tem essa conexão tão boa, tão positiva. Sempre, desde o início. E a gente desde que a gente começou, a gente sempre brincou junto, a gente sempre fizemos junto. A minha relação com o pai Kelvin sempre foi uma relação de brincadeira e felicidade. Eu nunca consegui olhar para ele, olhar para a pessoa que ele é e não conseguir ver beleza e não conseguir ver alegria, porque a gente brinca muito, né? É claro que dentro do Congá, dentro do religioso, a gente se transforma, né? Porque o respeito, a parte realmente da postura com o sagrado é muito importante, né? Mas fora disso, a gente brinca bastante. Inclusive, gente, antes da gente começar a live, a gente entrou, acho que era umas 8h40, a gente ficou das 8, a gente entrou 8h40 para falar sobre o que nós iríamos fazer na live. Falei, vamos entrar 8h40, a gente decide o que a gente vai falar na live. Das 8h40 até as 9 a gente só ficou brincando. A gente só ficou aqui falando de brincadeira, só isso, gente. Entendeu? É maravilhoso.
Pai, então eu quero agradecer por esse convite. Ouso dizer que o senhor é meu irmão mais novo de idade, mas milhares de anos mais velho de ancestralidade. Jamais. Todas as vezes que a gente se encontra, que a gente precisa um do outro para... Ah, pai, vem dar uma palestra aqui no terreiro, vamos fazer a live. É sempre de última hora, mas sempre sai perfeito. Sempre dá certo, sempre dá certo. Eu quero agradecer o carinho, quero agradecer o respeito, quero enaltecer esse grande homem que o senhor é, esse pai de família. Obrigado, pai. Quero dizer que o senhor tem uma sabedoria muito grande, né? Muito embora, assim como eu, seja novo desse mundo aqui, o senhor tem uma sabedoria muito grande, é uma pessoa que eu sempre aprendo, seja na conversa mais formal, até na mais informal, eu sempre aprendo uma coisa. Ó, até minha calopsita está dizendo que sim. Ó, tá vendo? Você começou a cantar, é a voz, é o dom, é o dom. Então, pai, eu quero só agradecer por todo esse carinho, mais uma vez, por todo esse respeito, por todo esse axé. Muito obrigado pela presença, pela palavra, pela irmandade, pelo amor e por tudo que, desde então, a gente tem aprendido um com o outro e a gente tem fortalecido essa nossa conexão. Muito obrigado, pai. Sempre, pai. Gente, muito obrigado por mais essa live. Curta, compartilhe essa live. Agradeço vocês. E, gente, sempre lembrem, amanhã, mais uma live aqui às 9 horas. Todo dia, às 9 horas. Axé, gente. Boa noite a